Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, quinta-feira, dia 14 de março de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS, transformando vidas. Vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. 13º do INSS foi antecipado e será pago em abril e maio. Homem é preso depois de espancar e quebrar a perna do filho de 4 anos. Eletricista morre após receber descarga elétrica em obra de reforma da escola agrícola na região da Ponte do Grego, em Terenos. MS ganha 2 novos institutos federais. E vem aí o 15º Festival do Peixe na Feira Central de Campo Grande. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Começando pelos estados do sul, desde a metade norte do território gaúcho até o Paraná, sem chuva. Inclusive, o sol aparece com pouca nebulosidade e o ar fica muito seco. As áreas do oeste dos 3 estados ficam com umidade relativa do ar abaixo dos 30%. E o cenário começa a mudar um pouco sobre Uruguaiana, Bagé, Santa Maria, Pelotas, as áreas da campanha gaúcha, fronteira oeste e também o sul do estado do Rio Grande do Sul, porque a chuva deve acontecer agora. Mesmo que em formato de pancadas isoladas, é uma atenção ao retorno da umidade. Boa parte do sudeste do Brasil ainda deve manter a condição de tempo firme, então a capital paulista, a cidade do Rio, Belo Horizonte deve ter sol e poucas nuvens, além também do calorão no período da tarde. Mas o extremo norte paulista, o Triângulo Mineiro, algumas áreas da metade norte de Minas e o Espírito Santo devem ter possibilidade de chuva. Acontece com mais intensidade em áreas próximas ao Unaí, Patos de Minas e também o norte mineiro. Além disso, na região centro-oeste, pancadas de chuva fortes devem ser esperadas em áreas do norte de Mato Grosso e principalmente entre o Distrito Federal e o norte de Goiás. A região da metade norte de Mato Grosso do Sul também recebe chuva, mas é de maneira mais passageira. Então, Campo Grande, ao longo da quinta-feira, tem predomínio de sol e a chuva acontece de maneira rápida. Enquanto isso, as áreas em laranja no mapa indicam sol e pouca nebulosidade, além também daquele grande calor no período da tarde. A região nordeste deve ter temporais, especialmente em áreas do sertão nordestino. A chuva aumenta muito sobre o interior do Piauí, Maranhão e também o interior pernambucano. Serão pancadas isoladas que acontecem já desde o período da manhã, mas podem se prolongar até a noite, intercalando períodos de melhora. Em Salvador, a chuva também deve ser forte, tem muita nebulosidade presente e chance de pancadas ao longo da manhã, tarde e noite. Toda a faixa do litoral que está mais escura no mapa é este cenário. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora. No norte do Brasil, só não chove no extremo norte de Roraima. Então, Boa Vista, por exemplo, deve ter sol e poucas nuvens. Já todas as demais áreas têm chance de chuva. E acontecem agora com um pouco mais de intensidade sobre o interior do Amazonas, Pará e também o norte do Amapá. O calor persiste, máximas ultrapassando a casa dos 30 graus em boa parte do país. Então, o Rio de Janeiro deve ter máximas de 34 graus nesta quinta, 36 em Porto Alegre, onde também não tem previsão de chuva, 35 de máxima em Cuiabá e 34 em Manaus. A chuva nesses próximos 5 dias deve ocorrer com mais intensidade ainda entre o Maranhão, Piauí, Ceará e o leste do Pará. Volumes acumulados que podem ultrapassar a casa dos 100 milímetros até o dia 18 de março. Enquanto isso, a região centro-oeste, áreas do sudeste e também do sul do Brasil devem receber pancadas mais isoladas. Então, quando chove, não é
um volume acumulado tão alto, exceção apenas para a metade sul do Rio Grande do Sul, que a partir desta sexta-feira, 15 de março, deve ter chuva um pouco mais volumosa e na semana que vem até volumes que podem trazer alguns estragos. JD1 no ar. Agro. Agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$ 214,50. A arroba da vaca gorda está cotado a R$ 195. Já o milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 47 e a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 109. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 no ar. Notícias. E o Mato Grosso do Sul ganha 2 novos institutos federais. Mato Grosso do Sul foi contemplado com 2 novas unidades do IFMS no plano de expansão da rede federal de ensino técnico, com a criação de 100 novos campi. O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, esteve na cerimônia representando o governo do Mato Grosso do Sul e agradeceu o apoio da bancada federal, deputados e senadores, ao governo do estado e a todos os professores integrantes da reitoria do IFMS, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje, Mato Grosso do Sul possui campi em 10 municípios e vai expandir para mais 2, sendo Paranaíba e Amambai. Os municípios que possuem campi no estado são Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. A expansão da rede foi anunciada por Lula em dezembro de 2023, durante participação na Conferência Nacional de Juventude. Os institutos federais são instituições especializadas na educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior. Os cursos são gratuitos. O objetivo do governo é aumentar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica e criar oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com. 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 A notícia no seu celular. Agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que está no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um homem que não teve o nome divulgado foi preso depois de espancar e quebrar a perna do filho de apenas 4 anos como forma de correção em Campo Grande. A criança chegou na UPA reclamando de dores na perna e o pai afirmou que ele teria caído da rede. Os profissionais de saúde desconfiaram do pai e chamaram a polícia. E o autor apresentou outra versão, dizendo que o filho estaria brigando com o irmão mais novo e, para repreendê-lo, lhe deu um tapa que o fez cair da rede e quebrar a perna. O pai foi conduzido para a delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente, mas durante a investigação, as equipes de polícia encontraram uma testemunha que presenciou na rua o homem agredindo o filho com um chute na perna e um soco na cabeça, momento em que a criança não conseguiu mais andar. O pai foi preso em flagrante pela prática dos crimes de maus tratos e lesão corporal de natureza grave em Campo Grande. O auxiliar de serviços gerais, Dário Canteiro Reis, de 37 anos, morreu no final da tarde de ontem, depois de receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava na reforma de uma escola agrícola na região da Ponte do Grego, em Terenos. Dário mexia diretamente na fiação elétrica quando levou o choque. Ele caiu no chão e não teve tempo de ser socorrido. Dário faleceu em meio aos entulhos da unidade escolar. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Terenos. E o 15º Festival do Peixe acontecerá de 27 a 31 de março na Feira Central em Campo Grande. O evento irá contar com atrações musicais, workshops e gastronomia. As atrações começam na quarta-feira com o cantor Santiago. A feira vai oferecer workshop gratuito de pesca e preservação
e ainda vai ser palco de torneio de arremesso de iscas e de espaço de disparos com arco e flecha. Já na quinta-feira será o primeiro dia de seletivas do primeiro Festival de Música Cristã, que vai ocorrer simultaneamente. Ainda no dia 28 de março, terá o show do cantor PG, ex-vocalista da banda Oficina G3. Já no sábado, a feira abrirá para almoço a partir das 11 horas e com seletiva do Festival de Música. No domingo de Páscoa, no dia 31 de março, acontecerá a final do primeiro Festival de Música Cristã de Mato Grosso do Sul. A feira abre para o público às 16 horas da tarde. Já as exposições e apresentações relativas ao 15º Festival do Peixe e a quarta-feira cristã começam às 18 horas, se estendendo até às 22 horas da noite na Feira Central, em Campo Grande. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O pagamento do abono anual para os assegurados e dependentes da Previdência Social, chamado de 13º do INSS, foi antecipado e será pago em 2 parcelas em abril e maio. Os detalhes na reportagem de Luciana Vasconcelos. O abono anual, conhecido também como 13º do INSS, será pago em 2 parcelas, junto com o benefício. A primeira em abril e a outra em maio. A antecipação também foi feita no ano passado. Normalmente, o pagamento é realizado no segundo semestre. O decreto com a determinação foi assinado pelo presidente Lula e publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Tem direito a receber os segurados e dependentes da Previdência Social que, durante 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Mais de 33 milhões de pessoas devem ser atendidas. O investimento previsto do governo federal é de 67 bilhões de reais. JD1 no ar. JD1 no ar. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que define como crime a posse de qualquer quantidade de drogas ilícitas. Os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. O relator Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, disse que esse fato dá um simbolismo muito grande à PEC, já que pesquisas de opinião demonstram amplo apoio à medida. Constitucionalizar e reforçar o tratamento diferenciado entre o usuário e o traficante que a nossa legislação já prevê. Para o traficante, o rigor da lei, as penas mais duras, equiparada ao crime hediondo. É isso que se define para o traficante. Para o usuário, penas alternativas à prisão, restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, o não encarceramento. Mas senadores como Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acreditam que a proposta não vai impedir o tráfico e só vai acentuar desigualdades. O que nós vamos ter é mais superlotação das cadeias com pessoas que, em boa parte dos casos delas, não são traficantes, são usuárias. E quando se entra na cadeia, a gente sabe perfeitamente bem o que acontece. As pessoas terão que se vincular diretamente a algum tipo de organização criminosa, alguém que foi presa porque estava portando uma quantidade mínima de drogas, vai a partir daí ter que se tornar soldado do crime organizado para poder sobreviver na cadeia. A proposta de emenda à Constituição precisa agora da aprovação do plenário do Senado para ser enviada à Câmara dos Deputados. JD1 no ar. Esporte. E agora vamos conferir as últimas notícias esportivas com Dininho Almeida. Copa do Brasil, resultados de ontem, jogos da segunda fase. Nova Iguaçu 0, Internacional 2, Ipiranga do Rio Grande do Sul 2, Porto Velho 0. Sport 1, Muricy 1, passou o Sport nos pênaltis 5-4. Sampaio Correia 0, Ferroviária 0.
O Sampaio Corrêa se classificou nos pênaltis 5-3. América do Rio Grande do Norte 3, São Luís 0, Juventude 3, Paysandu 1. Os últimos 6 classificados para a terceira etapa da Copa do Brasil serão conhecidos nesta quinta-feira, com a realização das partidas derradeiras da segunda fase. Dono de 3 títulos da Copa do Brasil, 95, 2002 e 2009, o Corinthians entra em campo às 20 horas em duelo doméstico contra o São Bernardo no estádio 1º de Maio, no ABC Paulista. Na primeira fase, o Timão teve dificuldades para despachar o Cianorte com uma vitória por 3-0 no interior paranaense. Já o São Bernardo passou pelo Olaria. No confronto válido pelo Campeonato Paulista, o São Bernardo também jogando em casa venceu por 1-0. O Corinthians, no entanto, ainda era dirigido pelo técnico Mano Menezes, demitido no início de fevereiro. Outros 2 clubes da Série A que entram em ação nesta quinta-feira são Criciúma e Fortaleza. O Tigre catarinense, que na primeira fase eliminou o Operário de Várzea Grande, encara às 18 horas horário de Mato Grosso do Sul, Brasiliense na Boca do Jacaré. Já o Leão do Pici recebe às 20 horas e 30 minutos horário de Mato Grosso do Sul, o Retrô de Pernambuco. Na primeira fase, o clube cearense passou pelo Fluminense de Piauí em uma partida que precisou de 2 dias para ser concluída, já que foi interrompida no intervalo por conta das fortes chuvas que alagaram o gramado do Lindolfo Monteiro. A partir da classificação para a terceira fase, todas as equipes passam a receber a mesma cota de premiação, independente de divisão nacional. No caso, R$2.205.000. Taça Comebol Libertadores. Jogos de ontem: Colo-Colo 2, Esportivo Trinidense 1, Bragantino 1, Botafogo 1. Pelos pés de Júnior Santos, o Botafogo garantiu sua classificação para a fase de grupos da Libertadores 2024. Depois de marcar os 2 gols da vitória por 2-1 no jogo de ida, ele fez mais um nesta quarta-feira no empate em 1-1 com o Bragantino, em Bragança Paulista. Thalisson fez para o clube paulista. Já são 8 gols do atacante na competição. O Botafogo agora espera o sorteio dos grupos da Libertadores, que será realizado na segunda-feira. Com a eliminação, o Bragantino vai disputar a Copa Sul-Americana. Libertadores que ainda tem o Nacional do Uruguai e o Always Ready jogando hoje às 20 horas e 30 minutos. UEFA Champions League, Atlético de Madrid 2, Internazionale 1. Nos pênaltis, o Atlético de Madrid venceu por 3-2. Borussia Dortmund 2, PSV Eindhoven 0. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Os deputados aprovaram um projeto que destina parte de recursos do Fundo da Criança e do Adolescente à primeira infância. Reportagem Paula Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que destina no mínimo 25% dos recursos do Fundo Nacional para a Criança e Adolescente para políticas públicas, projetos e programas voltados à primeira infância, período que vai do nascimento aos 6 anos de idade. Durante a discussão da proposta, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu o direcionamento de recursos especificamente para esta fase da infância. Quem lida com criança, seja como pai, como avô, condições que eu exerço na vida, como professor, também é minha função profissional, sabe que o cérebro, nessa idade, estimulado adequadamente, pode ir crescendo de maneira positiva no seu potencial de aprendizado. Então, é crucial um atendimento dedicado, forte, inclusive com políticas públicas, para essa primeira infância. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, ressaltou que ele, em regra, é contra o direcionamento de um percentual de recursos para determinada área, pois considera que a ação engessa o orçamento público. No entanto, esse projeto ele faz algo diferente e por isso ele é uma exceção. Ele direciona 25% do que já está no fundo da criança e adolescente para o programa infantil. Ou seja, ele não engessa a mais além dos 25%. Ele só tira um percentual razoável de 25%, que, aliás, sendo honesto, eu diria que é pouco em relação ao que deveria ser atendido. A proposta que destina recursos do Fundo da Criança e do Adolescente para políticas públicas, projetos e programas voltados especificamente à primeira infância pode seguir ao Senado, a menos
menos que haja recurso para votação pelo plenário. De Brasília, Paula Moraes. O plenário da Câmara isentou quem ganha até 2 salários mínimos do pagamento do imposto de renda. Quem tem mais detalhes é o repórter Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. O projeto original, apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, tem o mesmo teor de uma medida provisória publicada em 7 de fevereiro e que já está em vigor. O projeto zera a alíquota do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.259 e o valor de R$ 2.824 para a faixa de isenção é alcançado com a soma do desconto automático simplificado de R$ 564. Isso provocou críticas da oposição em plenário. O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresentou emenda para que a faixa de isenção oficial fosse de 2 salários mínimos, sem contar o desconto. Já a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou o fato de a proposta aprovada, ao contrário do texto original, não prever o aumento da faixa de isenção no caso de reajuste do salário mínimo. O reajuste da faixa de isenção estava previsto na medida provisória, que é revogada pelo projeto. Deputados da oposição cobraram uma faixa de isenção de até R$ 5.000, segundo eles, compromisso de campanha do presidente Lula durante as eleições. Foi o que disse o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte. Lógico que jamais seremos contra a isenção do imposto de renda, mas somos contra a ideia de se limitar a 2 salários mínimos, tendo em vista que somos contra o estelionato eleitoral. Se o governo Lula, na campanha, prometeu a isenção até R$ 5.000, que cumpra o que foi prometido. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Emanuel Pinheiro Neto, do MDB do Mato Grosso. E todas as tentativas de alteração no texto apresentadas pela oposição foram rejeitadas pelo relator do projeto no plenário, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Deputados aliados do governo rebateram as críticas, dizendo que o governo anterior não reajustou a tabela do imposto de renda e que a promessa de isenção para quem ganha até R$ 5.000 será alcançada até o final do mandato de Lula, como explicou o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Que o presidente Lula se comprometeu e vai isentar até R$ 5.000 até o final do governo. Então parem de falar isso. Isso é mentira. O governo já isentou até 2 salários mínimos e até o final do governo vai isentar os R$ 5.000. O projeto prevê a alíquota de 15% do imposto de renda para quem ganha até R$ 3.751. Já quem ganha até R$ 4.664 paga 22,5% e quem ganha acima de R$ 4.664 paga 27%. Essas alíquotas, previstas na medida provisória, já estão em vigor e valem para o imposto de renda de pessoa física deste ano. O projeto que isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos seguiu para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o JDU no ar de hoje, quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JDU no ar é uma iniciativa do JDU Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Uma ótima quinta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.